Lucas 15, verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse Lucas capítulo 15, o nosso Salvador, ele conta 3 parábolas. E o contexto dessas parábolas é muito importante os irmãos entenderem. O Senhor, ele fala assim: há alegria no céu diante de um pecador que se arrepende. E ele conta 3 parábolas, por quê? Veja o versículo 1. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quer dizer, os publicanos eram cobradores de impostos, eram homens corruptos. Os pecadores significa as pessoas que realmente não serviam a Deus, que viviam no pecado. A Bíblia fala aqui também meretrizes, que eram prostitutas, também se aproximavam. Quer dizer, pecadores notórios e conhecidos pela sua devassidão, pela sua imoralidade, se reuniam para ouvir o Senhor. E isso foi um escândalo. Olha o versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, quer dizer, reclamavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Porque o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Então os judeus sempre entenderam que o homem de Deus não pode se misturar com o pecador. Nós que somos cristãos também entendemos que, numa certa medida, nós não podemos ter um relacionamento profundo com certas pessoas. Podemos ser amigos de todos, mas não viver com eles de uma forma intensa. Nós sabemos disso. E eles tinham essa ideia, mas a ideia deles era mais radical. A ideia deles era de realmente desprezar os pecadores, não querer contato com eles de forma nenhuma. E aí começaram a reclamar: como que o mestre, que diz que é o Messias, se mistura com gente dessa laia? Como pode ser isso? Aí ele conta 3 parábolas para poder explicar aos fariseus o que ele estava fazendo. Ele poderia simplesmente, em 1 ou 2 frases, dizer o que ele estava fazendo, mas eles preferem contar 3 parábolas, e ele conta a parábola do pastor, que tendo 100 ovelhas, uma se desgarra, ele deixa as 99 ali no aprisco, e vai atrás dessa que desgarrou, procura ela em todo lugar, e quando a encontra, põe ela nos ombros e volta fazendo uma festa, se alegrando, dizendo: venham, se alegrem comigo, porque eu achei a ovelha perdida. Depois ele fala sobre uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma delas, e varreu a casa, limpou a casa, revirou a casa inteira até achar aquela moeda perdida, mesmo que ela tivesse outras 9. E quando encontra aquela moeda, também chama as vizinhas e para se alegrar, porque tinha achado a moeda perdida. E aí eu quero destacar para vocês a 3ª parábola, que ele vai falar da alegria de um pai diante de um filho perdido. Então o Senhor vai explicar o porquê dele estar fazendo aquilo tudo. É a maior parábola do Senhor, é a parábola mais famosa, mais querida, mais conhecida, a parábola do filho pródigo. Mas eu quero trazer essa parábola para vocês no contexto dessa frase do versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E eu fiquei admirado de ver o Espírito Santo usando a boca do irmão Edilson para falar essa frase antes da mensagem. Na oração ele falou sobre essa frase. E agora nós vamos expor essa frase. O Senhor, ele diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Não está escrito na Bíblia que há uma festa no céu quando há uma Olimpíada. Há uma festa no céu quando há uma Copa do Mundo. Há uma festa no céu quando há um baile funk. Há uma festa no céu quando há uma comemoração mundial. Não diz isso. A única festa no céu narrada na Bíblia é quando um pecador se arrepende.
Então nós vamos procurar explicar o que significa essa frase. Há uma festa no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Baseado em 4 perguntas, nós vamos analisar essa afirmação do Senhor. 4 perguntas. A primeira delas é: o que é um pecador? Há uma festa no céu diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. O que é um pecador? A história que o Senhor conta, ele descreve o que é um pecador. Veja só o versículo 11. Ele começa a história dizendo: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. É uma descrição maravilhosa do que é um pecador. O que é um pecador? Pecador é uma pessoa que se desgarrou de Deus, se afastou de Deus. Aquele jovem representa um pecador, aquele pai representa Deus. Então, aquele jovem falou: me dá parte da minha herança que eu quero ir embora, não quero mais viver com o Senhor, não quero mais, eu não quero mais essa casa, não quero mais o meu irmão, não quero mais o Senhor. Se a mãe estava viva, eu também não quero mais minha mãe, eu quero ir embora. O pecador é a pessoa que, por nascimento, por causa de Adão, a maior parte já nasce separado, todos nascem separados, mas tem aquele que nasce na igreja e que é criado na igreja. Esse também chega uma hora que ele fala assim: ó, me dá a minha herança aí que eu vou embora, vou sair daqui, não quero saber de igreja mais não. Chega, igreja não está com nada, vou embora, vou viver a vida, vou gozar os prazeres desse mundo, tchau. Igreja, nunca mais. Então tem muita gente que faz isso, mas quem não está na igreja já nasce fora da presença de Deus e vive assim, e gosta de viver assim, e não se interessa por Deus, não busca Deus, não pergunta por Deus, só lembra de Deus quando está com algum problema grave, aí dá lá uma pedidazinha para ver se Deus ajuda e só. Então o pecador é isso, uma pessoa que, como diz no versículo 13, ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, foi embora, sumiu. Deixa eu ir para uma cidade mais longe possível do meu pai. Eu quero distância de Deus, não quero saber desse negócio de Deus. Deixa eu, esse negócio de religião, de Bíblia, de oração, me deixa fora disso, não quero isso. Mas o pecador também é descrito como uma pessoa que desperdiça a sua vida. O versículo 13 fala no final que ali ele desperdiçou a sua fazenda ou a sua herança, vivendo dissolutamente. No verbo grego, dissolutamente, significa depravadamente, imoralmente. O irmão mais velho, depois ele fala: o teu filho gastou o teu dinheiro com as meretrizes. Então, o pecador é um ser que a vida dele é um desperdício. Ele simplesmente tem uma vida inútil para Deus. Você com certeza já ouviu no livro de Eclesiastes: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. As pessoas pegam essa palavra e acham que está falando da mulher que está se maquiando, da mulher que está botando vestido. A vaidade aqui não é isso. O original é o seguinte: inutilidade de inutilidade, tudo é inútil. Esse é o sentido da vaidade. A vida do ser humano, porque ele está longe de Deus, é uma vida desperdiçada, é uma vida inútil, tanto para ele quanto para Deus, e é uma vida que a pessoa vai vivendo cada vez mais desobediente, mais rebelde, mais imoral, mais depravado. Nós não estamos vendo isso no mundo, nosso país não está assim, nessa imoralidade vergonhosa, nessa sarjeta moral que estão os seres humanos. O pecador é assim, uma pessoa que foi embora, largou Deus
uma pessoa que desperdiça a sua vida e que vive de forma imoral, embora nem todo pecador viva de forma imoral, existem pecadores que têm uma moral. É muito raro ver isso no Brasil, mas em outros países você vê isso, mas isso não significa que ele está aproveitando, ele está desperdiçando a vida do mesmo jeito, porque ele está longe do Senhor. Mas o pecador também é uma pessoa que, por causa desse estilo de vida, a vida dele só vai afundando. É o que nós lemos aqui. Ele gastou tudo, teve uma grande fome, porque essa terra é um lugar de fome, ele começou a sofrer necessidades, ele foi até um cidadão daquela terra, que mandou ele apacentar porcos. Os porcos eram animais impuros e malditos para os judeus. Um judeu tomar conta de porcos era um escândalo, era a pior profissão que poderia existir, nem se chama profissão isso. A pior coisa que poderia um judeu fazer, ele lá no meio dos porcos, e ele queria comer a comida dos porcos, mas não dava para ele aturar aquilo, e ninguém dava nada para ele. Isso é o retrato do ser humano, porque ele está afastado de Deus, ele desperdiça a vida dele, ele vive de forma imoral e ele vai se tornando cada vez pior na sua vida. Mesmo que a sua vida financeira e econômica e social esteja subindo, a sua vida espiritual está decrescendo e afundando cada vez mais, e muitas vezes ele nem percebe isso. Então esse é o homem pecador. O que é um pecador? É isso. Um pecador, gente, não é só um criminoso, não é só um corrupto, não é só um assassino. Um pecador, quando ele fala aqui desse pecador, ele está falando de todos nós, ele está falando da raça humana. Todos os seres humanos são assim, todos nascem assim. Não há distinção, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Não há. Todos se extraviaram. Agora, então o pecador está claro aqui, não é? Quem é pecador? Eu, você, todos nós. Todos nós. Agora, em segundo lugar, o que é um pecador que se arrepende? E a história também vai nos contar. O pecador que se arrepende. Veja só, versículo 17. Quando ele estava lá no chiqueiro, caindo em si, ele disse, tudo começa com esse caindo em si. Algumas décadas atrás, tinha um programa na televisão, um programa evangélico, que se chamava Pare e Pense. E ele mostrava as pessoas correndo para lá e para cá com a câmera acelerada, e de repente alguém parava. E aí focava, dava cor àquela imagem daquela pessoa que parava, e ela parava e começava a pensar. Pare e pense. O mundo é assim, todo mundo correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. O pecador que se arrepende é aquele que para pensar. É aquele que desliga o volume da música, é aquele que não vai ao baile naquele dia, aquele que não sai com aquela mulher naquele determinado momento. Para pensar. Para pensar. Ele caiu em si. Ele analisou a situação dele. Gente, os seres humanos vivem mergulhados no abismo, nas trevas, e nem sequer param para pensar na sua situação. Não param, não. Continuam vivendo, a 1000 por hora, não se dão conta da situação que estão. Até porque a vida da pessoa, muitas vezes, ela vai descendo devagarinho. Olha, esse jovem, ele pediu a grana dele, saiu cheio de dinheiro, lá em cima. Aí começou a pagar a conta para paga uma prostituta, paga a bebida para a rapaziada, paga isso. A conta dele foi diminuindo. Mas ele nem percebendo, aí foi, daqui a pouco acabou o dinheiro. Aí que ele começou a procurar aqui, procurar ali, e foi descendo, e não percebia. E entrou no chiqueiro, e sabe lá quanto tempo ele ficou ali, trabalhando com os porcos. De repente sobrava um pedaço de pão, sobrava alguma sopa, alguma água, ele estava lá aturando aquela vida, até que não tinha mais nada. E aí ele começou a sonhar em ser um porco, para poder aguentar comer aquela comida.
E mesmo assim ele continuou até que ele percebeu. Meus irmãos, essa é a luz no fim do túnel. Esse é o momento que aquela lâmpada acende, que a luz raia quando alguém para pensar: qual é a minha situação? O que eu estou fazendo da minha vida? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Há alguma chance para mim? Há alguma coisa que eu possa fazer para sair desse chiqueiro? Raciocinar, irmão. Muita gente fala que a fé é um sentimento, né? Nós estamos aqui porque nós somos todos bobos, nós somos, na verdade, quase dementes, mas nós somos pessoas muito emotivas, e aí a gente está aqui, né? Nada disso, nada disso. Há pessoas aqui muito racionais, que têm poucas emoções, muito clínicas, que pensam, que raciocinam. Como um pregador escreveu um livro: crer também é pensar. Você acha que porque a gente crê, a gente fechou a nossa mente? Pelo contrário, nossa mente foi aberta para a verdade. Crer também é pensar. O melhor sistema de respostas religiosas e filosóficas para o mal do ser humano está no Evangelho, na palavra de Deus. Aí ele, caiu em si, parou para raciocinar. E olha, Deus separa esses momentos que você está aqui nesse culto para que você pense, que você raciocine um pouco. Quantos anos mais você vai viver nessa terra? Qual é a tua situação? Se você morrer agora, o que será de você? Você está bem? Você crê que existe vida após a morte? Você crê que vai para o céu? Você tem que parar e pensar e analisar. O pecador que se arrepende é aquele que começa a pensar. E aí no versículo 17, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Espera aí, eu sou filho do meu pai, os empregados do meu pai comem pão, eu como filho não estou comendo nem pão. Olha a situação que eu estou. Meu amado, você é uma criatura de Deus. Deus te formou. Você não veio do macaco, não. Você não é uma evolução. Essa semana mesmo descobriram novos esqueletos dizendo sobre os meio-homens. Você não é uma evolução de um meio-homem, não, nem do macaco. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus o ama. E Deus o valoriza muito. Gente, o ser humano não era para viver do jeito que vive hoje, nu pelas ruas, gritando como loucos, xingando como loucos, fazendo coisas dignas de um animal selvagem. Não, o ser humano não, Deus não criou o ser humano para isso. O ser humano se degradou. Então aquele rapaz, ele falou: olha, eu estou aqui morrendo de fome. No verso 18 ele fala assim: eu vou me levantar, vou ir ao meu pai, vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu perante ti. Um pecador que se arrepende é uma pessoa que assume a sua culpa. Ela não transfere a culpa para ninguém. O pecador, ele fica transferindo a culpa do que acontece com ele para Deus. Não, Deus é que é o culpado. Deus me fez assim. Deus é cruel. Deus é tirano. Deus isso, Deus aquilo. Ele poderia ter jogado a culpa para o pai dele, para os amigos dele, para as meretrizes, para todo mundo. Não, ele falou: olha, eu pequei contra o céu, quer dizer, pequei contra Deus e perante o Senhor, meu Pai, eu pequei. Se você quer um dia encontrar salvação, você terá que dizer: eu pequei. Não existe um cristão que não diga: eu pequei, ponto final. Não foi culpa de ninguém, foi minha. Eu sou um pecador, eu pequei, eu estou errado. Ninguém encontrará salvação sem chegar a esse ponto. Se você está aqui nessa noite
pode ser até membro dessa igreja, batizado e tudo, mas você acha que você não é culpado, que você não pecou, você nunca se arrependeu. Nunca se arrependeu. Eu pequei. E ele falou assim: eu vou me levantar, vou voltar ao meu Pai. Arrependimento é isso, voltar para Deus. Não quero mais viver sem Deus, eu quero Deus, eu quero o Senhor. Isso é arrependimento. Eu quero largar o mundo, largar o pecado, eu quero largar as minhas vontades, eu quero Deus agora, eu quero o Senhor, eu vou ao Senhor, eu vou buscar o Senhor. Eu não vou me dar tranquilidade enquanto eu não encontrar o Senhor. Eu não vou desistir até que eu ache o Senhor. Isso é arrependimento. Eu vou me levantar, eu vou encontrar o meu Pai. E olha que coisa tremenda, versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Não sou digno de ser chamado teu filho. Você sabe que todo ser humano fala assim: todos somos filhos de Deus. E quando você ensina que a Bíblia diz que só é filho de Deus aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, eles ficam ofendidos. Porque eles se acham no direito de ser filho de Deus. Eles confundem ser filho de Deus com ser criado por Deus. São duas coisas diferentes. Criatura de Deus todo mundo é, filho de Deus só aquele que confia no Senhor Jesus Cristo. Mas todas as pessoas dizem: eu sou filho de Deus, bate no peito. Eu sou filho de Deus, eu tenho direito, eu tenho dignidade, Deus me deve esse favor. As pessoas pensam que Deus tem obrigação de abençoar a humanidade, é um dever de Deus. Um filósofo francês, quando estava morrendo, foram perguntar para ele se ele estava preocupado. Um filósofo francês ateu. Ele disse assim: não, preocupação nenhuma. Deus me perdoará. Aí ele disse em francês: este é o seu métier. Métier significa sua função, sua profissão. Olha a arrogância. Olha a autojustiça. Deus vai me perdoar, essa é a sua obrigação. Todos pensam assim: Deus vai me perdoar, Deus vai me ajudar, porque Deus ama todas as pessoas e todas as pessoas merecem. O arrependido, ele não fala isso não. Não sou digno. Não sou digno. Irmãos, aqui existem alguns filhos de Deus, mas nenhum deles diz: eu sou digno disso. Porque se você disser assim: eu sou digno de ser filho de Deus, eu vou falar para você: você não é. Todos que são filhos de Deus sabem: eu não sou digno disso, não sou digno de ser filho de Deus, não mereço ser filho de Deus, jamais. Não sou digno, isso é arrependimento. Não sou digno de ser teu filho, me faz como um dos teus empregados. Agora, arrependimento também, versículo 20, fala que levantando-se ele foi para o seu pai. Arrependimento leva à ação, atitude, não é só blá, blá, blá. O mundo está cheio de palavras vazias e palavras vãs. Eu vou. Quando você vai se converter? Um dia, quem sabe. Se Deus quiser, né? Quando Deus quiser, eu me converto. Aí fica só enrolando. Não, eu vou. Não. Arrependimento, você age. Ele raciocinou: eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir perdão a ele, eu vou confessar que eu errei. Arrependimento é isso, confessar que eu errei. Se você confessar os seus pecados, diz a Bíblia que Deus é fiel e justo para perdoá-lo. Precisa haver confissão, precisa que você assuma o seu pecado, diga para Deus que pecou, vá até Deus, mas vá mesmo. Falsas promessas não levam ninguém a lugar nenhum. Deus não aceita promessas, Deus quer ação. É por isso que nós vamos ser julgados pelas nossas obras, não por promessas. Levantando-se ele foi. Ele realmente foi. Arrependimento é isso. Ele realmente foi. E agora, a terceira pergunta. Então nós aprendemos o que é um pecador, o que é um pecador que se arrepende. Agora, o que é esta alegria no céu? Como ela é? E que maneira maravilhosa que o nosso Salvador narra. Gente, vamos sempre lembrar que o Pai aqui está representando o nosso Deus. Versículo 20.
Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu. Gente, se o pai viu o filho que estava longe, que significa o quê? Que o pai estava observando, olhando, procurando a volta do filho. Ele viu seu filho, que estava longe. Continuando o texto, se moveu de íntima compaixão. Compaixão é pena, é misericórdia, e ele ficou emocionado de uma compaixão interior, dentro do seu ser, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eu acho maravilhoso como o nosso Salvador, ele retrata Deus de uma maneira até meio pitoresca. Por quê? Porque esse pai, com certeza, era um homem de idade, era um homem digno, que tinha uma fazenda, e naquela época nenhum homem rico, digno, fazendeiro, corria na rua. Era algo patético, ele estava aqui sujeito a zombarias e críticas, por ele ficar correndo, era meio ridículo essa cena, mas ele não se preocupou com isso. Ele correu ao encontro do seu filho, como que preocupado, de repente ele desiste, né? De repente ele volta para o chiqueiro de novo e os sentimentos dele não aguentavam esperar. É igual aquelas crianças pequenas quando o pai chega, que elas correm, até tropeçando, caindo no chão para poder abraçar o pai que está chegando ou a mãe que está chegando. E ele correu e lançou-se ao pescoço e beijou o seu filho. Lembra que o seu filho estava, muito provavelmente, né? Eu não creio que ele arrumou lugar nenhum para tomar banho, não. Ele estava sujo, fedendo, quase igual um mendigo. Provavelmente irreconhecível. Você já experimentou beijar e abraçar alguém sujo, fedorento? Eu nunca aconteceu isso comigo. Naturalmente a gente já, né? A gente já sente aquele, nosso nariz já não aguenta, a gente já tem aquele recuo, se alguém está, eu estou falando uma pessoa mesmo, uma pessoa de rua mesmo, naquele estado que você chega a 10 metros de distância e está sentindo o cheiro. Já aconteceu de você abraçar e beijar uma pessoa assim? É muito raro, né? Muito raro. Existe uma repulsa na gente para a sujeira. Você imagina o santo Deus. O santo Deus, quanta aversão sua natureza santa não sente pelo pecado do homem, mas ele vence essa barreira e vai lá e se lança no pescoço daquele filho, beija aquele filho sujo, imundo, que nem tinha falado nada ainda. Não tinha falado nada ainda. Não esqueça disso. Ele não tinha proferido uma palavra ainda. E aquele pai já fez aquilo tudo. É o amor de Deus. É a alegria de Deus de ver um pecador se arrependendo. Aí diz o texto, versículo 21, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele decorou as palavras, né? Ele decorou as palavras, né? Eu vou dizer isso, isso, isso. Ele repete isso, isso, isso. Só que ele ia terminar assim, faze-me como um dos teus empregados, só que o pai não deixou ele terminar. Antes dele terminar sua confissão, diz o versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa, vistam ele, ponham anel na sua mão e sandália nos pés, tragam o boi gordo, matem-no e comamos e alegremo-nos. É isso que ele faz. No primeiro sinal da confissão, o pai já faz tudo isso. Tragam a melhor roupa. O que significa isso? Honra. Vistam ele, justiça. Põe um anel na sua mão, autoridade. Põe sandália no pé, filiação. Porque o escravo andava descalço. E ele estava descalço. Põe as sandálias nele, põe um anel nele. Dê autoridade para ele de filho. Vistam ele, honrem ele. Que coisa maravilhosa. O que Deus é capaz de fazer por um pecador que se arrepende? Eu pergunto para você, aquele filho merecia isso? É claro que não. Claro que não.
Como que os seres humanos agiriam normalmente? Cruzariam os braços? Aí lá vem ele, ó. Lá vem ele. Batendo o pezinho, né? Quando chegasse, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Você não pediu herança? Vai embora. Outros talvez não fizessem isso, mas fizessem assim. Eu não falei com você? Eu não disse que você não fazer isso? Agora tu vai trabalhar para mim. Trabalha aí tantos anos para pagar o prejuízo que você deu. Não tem mordomia não. Vai trabalhar. Não é verdade? Todos os seres humanos naturalmente fariam várias perguntas, várias condições. Você promete que não vai fazer de novo? Você viu o que você fez? Você gastou meu dinheiro. Você acabou quase com a minha fortuna e começou no ouvido, não é? Deus não. Deus não. Peguem tudo que é melhor para Ele. Deem para Ele. Essa é a alegria de Deus por um pecador que se arrepende. Quando o Senhor Jesus fala que há alegria diante dos anjos de Deus, Ele está falando que há alegria no próprio Deus. No próprio Deus. E eu fiquei pensando e imaginando. A torcida no estádio tem um jogo, decisão de campeonato, e a torcida fica lá. Olhos pregados na partida. E aí tem aquele lance, as pessoas, a ponta do pé, todo mundo levantando. Quando a bola balança a rede, toda aquela festa, pula, grita, se alegra, gol, campeão, aquela coisa toda, né? Fiquei imaginando os anjos vendo a Igreja Batista do Parque Flora, ou as outras igrejas no Brasil e no mundo. Hoje é dia, né? Hoje é dia do Senhor, e os anjos observando cada igreja, e os anjos ali, e Deus no trono, e todos ali, assistindo cada culto. Você sabia que a Bíblia fala que pode ser que tenha anjos aqui hoje? Pode ser que tenha anjos nesse lugar. Deus eu sei que está, mas pode ser que os anjos estejam aqui também e eles ficam assistindo, e eles assistem, e eles torcem, e eles veem a palavra pregada, eles veem você se quebrantando, seu coração se amolecendo, e eles ficam ali, é agora, e quando eles veem que alguém se arrependeu, há um canto de júbilo no céu. E se Deus se aparece de forma corpórea, nós poderíamos até ver um sorriso na face de Deus. Contentamento, seu coração explodindo de alegria e dizendo: mais um pecador se arrependeu. Essa é a festa que existe no céu. Sabe por quê? A quarta pergunta é: por que essa alegria toda? Por que Deus se alegra quando um pecador se arrepende? Por que isso tudo? E a resposta está na mensagem do Pai. Olha só, versículo 23. Trazei o bezerro cevado, que é o boi engordado, e matem-no, comamos e alegremo-nos. Por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Verso 32, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A razão de Deus se alegrar tanto quando o pecador se arrepende, é que quando ele se arrepende, ele se torna vivo. Porque antes do arrependimento, todo ser humano está morto espiritualmente, está morto para Deus e enfrentará a morte eterna se continuar assim. Deus sabe que inferno terrível as almas sem arrependimento vão. E porque também a pessoa está perdida sem Deus, a pessoa está desorientada, está desviada, perdida, desgarrada, e quando ela se arrepende, ela é encontrada pelo Senhor. Ela retorna ao aprisco, ela toma uma direção na sua vida. Quando um pecador se arrepende, ele é salvo do inferno futuro, salvo da ira divina, do juízo final, salvo da punição pelos seus pecados.
quando um pecador se arrepende, seu nome é escrito no livro da vida. E ele passa agora a desfrutar do privilégio de ser filho de Deus e de ter a salvação. Isso é o que mais importa para Deus. Não importa para Deus o quanto você tem no bolso, ou qual a cor da sua pele, ou qual a sua idade, qual a sua cultura, qual o seu status. Não importa para Deus nada disso. O que importa para Deus é você está salvo ou não. Se está salvo ou não. É interessante que para Deus é bem diferente. Os homens, numa hora dessa, eles estão de olho em várias outras coisas. Várias outras coisas que aumentam o ibope, que dão audiência. Mas Deus, Ele está interessado em cada lugar nesse mundo que nessa hora está pregando o Evangelho. E Ele está esperando quem vá se arrepender. Que coisa maravilhosa. Deus vai se alegrar hoje? Fica essa pergunta para a gente. Deus vai se alegrar hoje com a tua alma? Deus vai se alegrar hoje com alguma vida que está se arrependendo? Haverá festa no céu hoje por causa da Igreja Batista em Parque Flora? Haverá festa no céu por alguém aqui hoje? Eu quero dizer para você uma coisa. Faltou duas coisas nessa história. Nenhuma história de Cristo é completa, cada uma enfatiza alguma coisa. Aqui foi enfatizado o arrependimento, o amor de Deus, mas está faltando uma coisa nessa história. Se a gente encaixasse a teologia bíblica dentro dessa história, eu vou te contar mais ou menos como é que seria. Alguém, ou viria dentro da cabeça dele, mas o mais normal é que alguém fosse ao chiqueiro e dissesse assim: meu amigo, o que você está fazendo aqui? Teu lugar não é aqui. Você tem um pai. Teu pai te ama. Para com isso. Deixa esse chiqueiro. Volta para casa. Sabe quem é esse alguém que a história não conta? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele usa os pregadores para dizer para você: volta para casa. Deixa essa vida. Para com essa inimizade, para com essa incredulidade. Para de fugir de Deus. Sai do chiqueiro. Vem para Deus, o Senhor te ama e quer te receber. Deus está usando essa palavra hoje para falar isso para você. Porque, biblicamente, o Senhor não conta isso. Mas se ninguém falasse com aquele jovem, ele não cairia em si. A Bíblia fala que quando um pecador cai em si para se arrepender, é porque o Espírito Santo falou com ele. O convenceu da justiça, do pecado, do juízo. Então, sempre há alguém, sempre há algum meio. O Senhor, ele não fica esperando, como nessa história apenas, não. A história, teologicamente completa, seria o pai indo, ou ele mandava alguém, ou melhor ainda, ele indo lá. Meu filho, volta, meu filho, eu te amo, porque é isso que é o Evangelho, é isso que é a palavra de Deus. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Deus não fica parado esperando, Deus vai ao encontro do pecador e chama o pecador ao arrependimento. Uma outra coisa que essa história não mostrou: para que o filho pudesse voltar, em termos de salvação, de evangelho, para que o filho pudesse se arrepender e voltar para o pai depois de ter pecado, alguma coisa precisava acontecer. Deus não pode simplesmente dizer assim: eu perdoo. Você confessou, pediu perdão, eu perdoo, está tudo certo, está tudo anulado. Não, alguma coisa precisava acontecer. E é interessante que quando ele fala assim: matem o bezerro cevado, vamos fazer uma festa. Eu não estou dizendo que o bezerro cevado simboliza isso, mas eu estou dizendo o seguinte: que também um cordeiro precisou morrer. Para que houvesse essa festa, um cordeiro precisou morrer.
O próprio homem que estava contando essa história não falou isso, mas ele precisou sangrar na cruz do Calvário para que o pecador se arrependa e possa voltar a Deus. Porque sem Jesus Cristo não adianta um pecador falar assim: Deus me perdoa. A Bíblia fala que somente por Jesus Cristo se obtém o perdão. Somente pelo caminho chamado Jesus que alguém pode voltar a Deus. Quanta gente tentando dizer assim: ô Deus, dá para quebrar o galho? Eu pequei, me perdoa aí, tá bom? Não, não tá bom. Sem fé em Jesus Cristo não há perdão, não há salvação. Deus vai se alegrar contigo hoje. Eu termino com uma história que eu li de um pregador, que eu nunca tinha assim parado para pensar, que pode ter acontecido uma coisa aqui muito interessante. O bezerro cevado, que era o boi, cevado significa alimentado, ceva quer dizer alimento, alimentação. Era um boi que o dono escolhia, o fazendeiro escolhia, e enchia aquele boi de alimento para que ele ficasse bem forte, bem carnudo, bem gordo. E ele era preparado para alguma festa, mas festa importante, nascimento, noivado, casamento, alguma coisa muito grande. Então pode ser que aquele pai estivesse alimentando aquele boi e pensando: eu estou te alimentando aqui, porque um dia eu vou fazer uma festa. Um dia eu vou fazer uma festa do meu filho retornando. E aí ele poderia estar olhando para aquele boi todo dia, estar ficando mais gordinho, e olhava para aquele boi e pensava na festa que ele poderia fazer quando o filho dele voltasse. O Salvador, nosso Deus, ele também preparou o cordeiro na expectativa de que você venha para as bodas do cordeiro, que você venha para a festa, que você saia do pecado e volte para Deus. Haverá alegria hoje no céu por um pecador que se arrepende. O que você espera mais? O que você está esperando? Vem para o Senhor, Ele ama você. Você não entendeu a história, não? Seja você quem for, se você disser: Pai, pequei, Deus, eu pequei contra o céu, pequei diante do Senhor, eu não mereço ser teu filho. Deus vai espiritualmente se lançar ao teu pescoço, lhe dar um beijo, um abraço e te receber com muita alegria. Aí a história termina falando sobre essa parte quase ninguém vê, a parte do outro irmão que chega zangado em casa. Que festa é essa aí? Ah, não, teu filho mais novo, o teu irmão mais novo voltou e teu pai matou o boi e fez a festa. É mesmo, é? Aquele vigarista, aquele pilantra voltou para casa e meu pai matou um boi para ele, é? Foi lá falar com o pai dele: olha só, eu estou aqui o tempo todo, você nunca matou um cabrito para mim. Agora esse vagabundo volta aí e você dá um boi para ele. E Deus fala assim: ô filho, todas as coisas que eu tenho são tuas, mas o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Era justo que a gente se alegrasse. Sabe de quem Jesus estava falando? Dos fariseus e de nós. Sabe o que Jesus estava dizendo? A igreja precisa se alegrar com os pecadores que se arrependem. A igreja não pode olhar as pessoas com o nariz torto. A igreja não pode fechar um clubezinho para ela mesma e dizer: deixa todo mundo de fora. A igreja não pode olhar para um homossexual e dizer: que aberração. A igreja não pode olhar para um traficante, um drogado e dizer: se não tem jeito. A igreja não pode desprezar. A igreja não pode ter inveja daquele que entra, mal é salvo, começa a dar aula na escola dominical, começa a pregar, isso aqui, e aqueles antigos: mas eu estou aqui há tantos anos, ele já chega aí, já começa. A igreja não pode ter esse sentimento. A igreja precisa amar.
E a igreja precisa fazer festa quando um pecador se arrepende, irmão. Quando uma pessoa é batizada, a gente precisa matar um boi e se alegrar, porque Deus se alegra muito. Então nós temos que parar com essa mania de, eu sou salvo porque eu sou uma pessoa religiosa, sempre fui uma pessoa bondosa, nunca fiz nada demais. Para com isso. Você é um terrível pecador, também sou. E olhe para as pessoas e tenha misericórdia delas, e ore por elas, espere pela salvação delas, ore para que elas sejam salvas, e quando elas forem salvas, faça uma festa junto com o céu, para alegrar, irmão, porque o que interessa a Deus é isso, é salvação. E é por isso que a gente prega nesse lugar, salvação. Porque outro assunto não interessa para Deus. Deus quer ver pecadores se arrependendo, mas a igreja parou de pregar o evangelho. Os anjos e Deus ficam olhando no céu e procurando, vamos ver naquela igreja. Não estão falando de Jesus. Vamos na outra igreja. Não estão falando de céu. Vamos na outra igreja. Não estão falando da cruz. Vamos na outra igreja. Eu fico imaginando a aflição dos anjos. Aonde estão as pessoas para pregar o evangelho? Aonde está a igreja que não ama mais os perdidos, que não prega mais, que não se importa mais? Parece que os crentes modernos acham que todo mundo vai para o céu. Parece que a ideia é essa. Não, no final todo mundo vai para o céu. E agora o diabo botou uma ordem mundial. Cada um toma conta da sua vida, cada um faz o que quer e ninguém tem nada com isso. Então calem suas bocas, cristãos, não falem mais de salvação, vocês não têm esse direito. Se falar, vão ser presos, vão ser demitidos. Calem-se, porque cada um vive como quiser. Isso é o diabo que mandou essa mensagem. Mas nós não temos que ouvir o diabo. Nós temos que pregar às pessoas a salvação. Nós temos que buscar a salvação das pessoas, mesmo que seja necessário a gente ser preso, ou demitido, ou expulso, não importa, as pessoas precisam de salvação. O céu deve fazer uma festa. Eu espero que os anjos possam te ver hoje, que Deus possa te ver hoje, como um pecador que se arrepende. Não há alegria maior do que essa. Arrependa-se enquanto há tempo, com todo o seu coração.